Jurassic Park. Quando se trata do primeiro contato de muitos com dinossauros, esse nome sempre aparece. Jurassic Park foi simplesmente um sucesso, quebrando recordes de bilheteria e cativando a geração. Eu mesmo assistia muito Jurassic Park quando criança, e ficava procurando coisas sobre a franquia na internet e jogando jogos no navegador. Esse filme não foi um enorme sucesso só pelas cenas de suspense muito bem escritas, ou pela incrível junção de efeitos práticos e CGI. Que a propósito, no filme inteiro temos apenas 15 minutos de cenas com os dinossauros. É um filme de 2 horas. Não, Jurassic Park tem algo muito mais. Cativou milhões de pessoas e que felizmente foi perdido ao longo dos filmes. Então, se preparem, porque hoje visitaremos o Jurassic Park. Jurassic Park foi criado por Michael Crichton, e suas ideias iniciais eram bem diferentes do que saiu originalmente. Uma das primeiras ideias que Michael Crichton teve era que um estudante recriaria um pterossauro usando DNA e sozinho. Essa ideia foi logo descartada. Então, em 1988, Crichton simplesmente desextinguiu a ideia. Dessa vez não seria uma pessoa sozinha, até porque fazer um dinossauro seria caro e totalmente inviável para alguém sozinho. Ele também pensou que a ideia de recriar dinossauros viria de um desejo de entreter. Daí veio a ideia do parque, que ficou muito parecido com um filme que ele já havia feito, Westworld. Por isso ele não queria de primeira usar essa ideia, mas depois ele voltou atrás e usou mesmo assim. Ele também evitou de usar vários clichês de filmes de dinossauro, como dinossauros em cidade, preferindo então colocá-los em uma ilha tropical. A primeira ideia era que a história seria contada da perspectiva dos netos de John Hammond, no caso o Tim. E quando Michael Crichton entregou essa ideia para um grupo de pessoas em que ele confiava, essa primeira versão não agradou muita gente. Então, um deles sugeriu que a história fosse contada de um ponto de vista de um adulto. Assim, Michael reescreveu a história, e dessa vez ela foi muito mais bem recebida pelas pessoas. Então, enquanto conversava com Steven Spielberg, eles já haviam trabalhado em vários projetos juntos. Spielberg perguntou se ele andava escrevendo algo. Aí Crichton falou que estava escrevendo sobre dinossauros e engenharia genética. Os olhos de Spielberg naquele momento brilharam, e ele teve interesse instantâneo na ideia, já pensando na criação de um filme sobre. Então, logo após a publicação do livro, Spielberg já estava na porta esperando para começar a pré-produção de Jurassic Park. Lendo os livros e anotando todas as ideias de cenas que eles queriam transpor do livro para as telas de cinema, a pré-produção já tinha uma base sólida quando se fala da história e personagens. Uma das vantagens de se adaptar a obras já existentes, mas o desafio de toda adaptação é como transpor esses elementos que funcionam tão bem nessa mídia em outra, mantendo a essência da obra, o que acabou não sendo um desafio tão grande, até porque eles têm um próprio criador do material original no time da adaptação. Mas algumas coisas tinham que ser repensadas para o audiovisual. Como seriam os dinossauros e os sons que eles iriam fazer, e como seria toda a estética do parque, o que gerou muitas reuniões e artes conceituais. O roteiro foi feito por David Koepp, com muita interferência de Steven Spielberg e do Michael Crichton. E assim, no dia 13 de junho, saiu Jurassic Park. Esse aqui é o relançamento do Jurassic Park para DVD, que aconteceu lá na época do aniversário de 25 anos da franquia, onde foi relançada a trilogia original para DVD e para Blu-ray. Também teve um box bem bonito em Blu-ray. Como deu pra ver, a minha versão aqui é a versão DVD mesmo, que eu comprei na época. Por um preço bem legalzinho. Comprei esse e O Mundo Perdido. E é sério, dando uma pausa aqui no vídeo só pra dizer como mídia física é incrível, cara. Esse DVD, além de ter um filme, tem um conteúdo de extras incríveis. Sério, tem muita coisa aqui. Tem os bastidores de Jurassic Park, tem as notas da produção. Aqui também tem várias cenas e conteúdo que foi deletado, os storyboards mostrando como seria cada uma das cenas, algo que hoje em dia com os streamings a gente perdeu, infelizmente. Mídia física ainda é incrível. E eu acabei tirando vários conteúdos e curiosidades daqui desse DVD, que é sério, tem muita coisa. Então, vamos pro vídeo.
O filme começa super tenso com a chegada de dinossauro que vai ser colocado em seu cercado, o que acaba em um terrível acidente, onde um dos trabalhadores acaba sendo pego pelo dinossauro e puxado para o cercado, dando a entender que ele não vai voltar mais. Aqui, Spielberg já usa um de seus pontos fortes, não mostrando em nenhum momento o dinossauro que está na jaula de transporte. Tudo que podemos ver é o trabalhador sendo puxado e os gritos de desespero, criando todo o suspense e mostrando como os dinossauros podem ser mortíferos. Agora, o filme apresenta um de seus elementos principais, o mosquito preso no âmbar. Âmbar é uma resina que sai das árvores como forma de defesa contra insetos, e esses insetos ficam presos no âmbar, assim podendo ficar preservados por milhões de anos. E sim, temos mosquitos preservados em âmbar, e não só mosquitos. Temos uma variedade de coisas que ficaram preservadas nele. Até mesmo a cauda de dinossauro foi encontrada no âmbar. Mas, infelizmente, ou felizmente, como vamos ver, não seria possível fazer o mesmo processo que eles fazem no filme na vida real. Tanto no filme como na vida real, o âmbar acaba funcionando como uma cápsula do tempo, trazendo coisas do passado para o presente, fazendo uma conexão entre eles. Indo para a próxima cena, tá na hora de conhecermos os dois personagens principais desse filme, Alan Grant e Ellie Sattler. O Alan é um renomado paleontólogo que já escreveu vários livros e artigos sobre a vida dos dinossauros. Já Ellie é uma paleobotânica. Ao contrário de Alan, que estuda a fauna pré-histórica, Ellie fica com a parte da flora, pesquisando e estudando sobre plantas antigas. Os dois aqui estão escavando um Velociraptor, da forma tradicional, colocando a mão na terra e desescavando o fóssil, até que são interrompidos por um de seus ajudantes, que está usando um novo tipo de tecnologia, que é capaz de revelar o fóssil embaixo da terra, sem a necessidade de escavá-la, o que irrita Grant, já que ele odeia tecnologia, muito por conta dela estar substituindo processos que pessoas como ele amam fazer, e isso acaba sendo um reflexo da própria equipe que fez o filme, já que no começo da produção do filme, eles basicamente só usariam efeitos práticos, como o uso de bonecos em stop motion, que era uma técnica muito utilizada nos filmes naquela época. E com a chegada da mais nova tecnologia de CGI, a galera do stop motion ficou responsável apenas por auxiliar o pessoal do CGI. O filme vai entrar muitas vezes nesse tema, como veremos depois. Enquanto o Alan explica para o público que estava lá em volta vendo a escavação, de que dinossauros seriam na verdade aves, o molequinho acaba tirando uma onda com tudo isso, chamando os velociraptors de parece um peru de 2 metros. E é claro que o Alan parte full pistola pra cima do moleque, descrevendo uma cena brutal de como o garoto poderia ser morto pelos raptores, mostrando aqui outra coisa que vai ser muito importante no filme, a acurácia dos dinossauros e o Grant não gostar de crianças. Logo depois um helicóptero chega fazendo a maior bagunça na escavação. E aqui está, John Hammond. Sendo um velhinho muito animado e bem-humorado, contrastando muito com a sua contraparte do livro, ele está aqui para convidar Alan e Ellie para fazer a consultoria do parque. Eles não aceitam de primeira, mas nada que o dinheiro não compre, não é mesmo, John? Após se oferecer para custear a escavação por mais 3 anos, eles aceitam sem nem pensar 2 vezes. No helicóptero nós conhecemos o terceiro personagem importante desse filme, Ian Malcolm. Ele é um matemático excêntrico, como o John fala, cheio de personalidade. Ele é o contraponto perfeito de John, e o filme faz questão de acentuar isso de forma visual. John usa branco, representando sua esperança e otimismo com o Rust Park. Já o Malcolm usa a cor contrária, preto, representando seu pessimismo em relação ao parque. Ele usa de sua teoria do caos para validar a sua opinião sobre o parque. Ao chegar no parque acontece uma pequena turbulência, e essa cena aqui acontece, lembre-se dela, porque ela vai ser muito importante depois. Agora, a cena que revolucionou o cinema, a primeira aparição de dinossauro feito 100% em CGI, e cara, essa cena é fantástica. Ela capta a sensação de grandeza e beleza do Brachiosauro, e a trilha sonora só melhora isso. Mas chegou a hora de lidarmos com o elefante branco na sala, ou nesse caso, o Brachiosauro. Uma polêmica que acaba surgindo na franquia Jurassic sempre que falamos sobre os dinossauros é a questão da sua acurácia científica. Desde 1993 para cá, muita coisa mudou no nosso entendimento sobre a vida e a aparência dos dinossauros. Os primeiros filmes e livros ainda podem ser considerados acurados para a época, lembre-se, para a época em que foram lançados, já que Michael Crichton era um grande entusiasta da paleontologia, lendo livros e vendo as novidades do mundo paleontológico. Então, para escrever a aparência dos dinossauros nos livros, ele se baseou em um livro de um paleontólogo que tinha algumas ideias que não eram tão boas assim.
especificamente para os raptores. O paleontólogo que escreveu o livro basicamente concordava com a teoria em que todos os gêneros de velociraptores, Velociraptor, Pyroraptor, Deinonychus, faziam parte de uma mesma espécie, no caso Velociraptor. Então todos seriam velociraptores, o que, é claro, hoje em dia não é aceito. Então isso explica o tamanho errôneo dos raptores, até porque era para ele ter se baseado no Deinonychus, que é um pouco maior que um Velociraptor. Claro, no filme eles ainda exageraram muito, porque o Velociraptor do filme é muito maior que um Deinonychus. E curiosidade rápida, ironicamente, logo após o lançamento do Jurassic Park, alguns anos depois foi encontrado o fóssil do Utahraptor, que é um raptor que tem a altura batendo com os dinossauros que aparecem no filme. Então, meio que sem querer, Jurassic Park acabou prevendo uma espécie real de raptor. Claro, foi muita sorte, mas é muito legal isso. Enfim, continuando. Tirando essa parte dos raptores, e com algumas ressalvas ali e aqui, as descrições do Crichton são muito boas. Se você for comparar o Dilophosaurus do livro com o do filme, você percebe como o do livro está muito mais acurado do que a gente conhece para o Dilophosaurus hoje. Então, na hora de transpor os dinos para o filme, eles tiveram não só o Michael Crichton dizendo como seria, mas também teriam o Jack Horner, um paleontólogo muito conhecido, e que foi inspiração para o Alan Grant, e é claro, Steven Spielberg, o diretor, obviamente. Então, alguns dinossauros ficaram incríveis, como no caso do Tiranossauro, que só está faltando mais músculos, e o Gallimimus, que só falta as penas mesmo. E falando nelas... Era o começo do CGI, então fazer penas e pelos era inviável, já que seria muito caro e provavelmente o resultado não seria muito satisfatório. E a segunda é que até aquele momento as penas de dinossauros não eram muito debatidas. Os cientistas já estavam vendo a similaridade entre aves e dinossauros, mas quebrar esse estereótipo não seria nada fácil, já que foram décadas representando os dinossauros como largatos, e apenas com Archaeopteryx que isso foi mudar, mostrando para o mundo a ligação entre dinossauros e aves. Então o filme acabou seguindo o que era mais barato e, vamos dizer assim, mais seguro para a época. Agora, para vocês terem uma ideia como o Jack Horner estava sendo bem rigoroso com a aparência dos dinossauros no filme, ainda nas fases iniciais, um dos caras que era responsável pelo stop motion criou como seria a cena icônica dos raptores na cozinha e achou plausível que os dinossauros, por serem criados a partir de engenharia genética, como a gente vê mais pra frente no filme, tivessem mutações que os dessem as características de répteis. Então ele colocou o Velociraptor colocando a língua para fora, semelhante às cobras e alguns largatos modernos. E o Jack Horner quase explodia na hora. Mandou retirar aquilo imediatamente, porque eles estavam querendo representar os dinossauros como aves, e aquele detalhe poderia estragar tudo. Porque o público leigo, que não é tão fascinado em dinossauros, poderiam sair da sala de cinema com o pensamento errôneo de que os dinossauros são mais parecidos com répteis do que com aves. Para vocês verem que mesmo tendo a liberdade criativa de poder fazer isso, a galera do filme realmente se preocupava com a ciência por trás de tudo, e com o impacto que causaria. Oi, Henry de edição aqui para dizer que o vídeo ficou muito grande. E eu meio que não olhei a data. E eu meio que acabei me empolgando demais falando sobre Jurassic Park. E para o canal não ficar sem vídeo por um mês, eu acabei tendo a difícil decisão de cortar esse vídeo em dois. Então, essa é a primeira parte, com a segunda parte saindo no próximo mês. Então, eu peço que tenham paciência, porque eu já estou trabalhando na segunda parte enquanto esse vídeo sai. E ela vai sair próximo mês, certinho. Então eu peço que se inscreva e ative o sininho para poder receber a notificação da próxima parte e poder acompanhar os conteúdos que eu vou postar aqui no canal. Eu agradeço muito por ter assistido, Jesus ama você e até o próximo vídeo. Tchau!